da farofa não precisava da ajuda e cartelando para a academia capaz de tristeza. E do título do professor Fábio Alberto Correia, ministro secretário municipal do Esporte e Lazer. E do título do engenheiro Luiz Silva, ilustre palestrante desta noite. Senhoras, senhores, meus acadêmicos, secretários e vereadores. Estamos dando início à 25ª Lição Plenária da Academia Catarinense de Direito e desta vez, realizada nesta Casa de Lei, que foi gentilmente cedida pelo seu presidente, vereador Daniel Manzarini, e com apoio da Prefeitura Municipal de Caçapava, através da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer. E desta noite, introduziremos a palavra do engenheiro Rodrigo Silva, pioneiro da indústria aeronáutica brasileira, discorrendo sobre o interessante tema inovar, planejar e fazer acontecer. Nosso pensamento foge por um instante para a figura imortal do Santos Dumont, mestre de bandeirantes, e como seus maiores, também abriu o caminho das conquistas. A conquista do ar, mundo sem fronteiras do espaço, sem limite do tempo. Dando asas ao homem, Santos Dumont fez com que o mundo adquirisse uma nova dimensão de humanidade no jogo e faz o infinito do mundo. O mesmo entusiasmo de Dumont, um grupo de homens liderados pelo engenheiro aeronáutico Luiz Silva, incentivado pelo então diretor do CTA, brigadeiro Paulo Filho da Silva, desenvolveu no PAR um importante trabalho de estudo e pesquisa, levando o Brasil a participar de modernas tecnologias inerentes às atividades espaciais, abrindo o caminho para conduzir a nação ao pleno desenvolvimento. Foram 3 anos de intenso trabalho e de muitos planos, até que, naquela memorável manhã de 27 de outubro de 1968, filho do bandeirante Leandro Fogo, pelo como piloto, o saudoso Major Marildo Ferreira, e como copiloto, o engenheiro Xambu. Foi um momento de intensa emoção. Era decolagem do sonho, não só do engenheiro Luiz e sua equipe, mas também de todos os brasileiros. Mas o engenheiro Luiz não parou por aí. Sonhava muito com a fabricação de pés de invenção. E o primeiro passo para isso seria a criação de uma indústria aeronáutica em nosso país. Então, partiu discutido por uma nova conquista. E aí está a Embraer, atestado vivo da competência, da força de querer de sonhador. Engenheiro Luiz, pela sua participação nessa reunião da Academia da Família de Direito, trazendo até nós, os entusiasmos contagiantes, sua experiência do inovador corajoso e inteligente, e para planejar com categoria e fazer acontecer com determinação e fé. Uma palavra, protocolo, para dar continuidade à nossa trabalho. Colegas acadêmicos, meus conterrâneos, minhas conterrâneas, todos ouvimos com admiração as belíssimas palavras de Dona Lourdes, traçando o perfil do nosso ilustre compreensível. Poucas vezes, essa egregia casa terá ouvido tão magnífica e tão merecida apresentação. Não é fácil continuar tal biografia. Afinal, qual os Ziquitiba vamos ouvir hoje? Sim, porque Ziquitiba deixou de ser uma única pessoa. Tornou-se plural, múltiplo dele mesmo. Em seu íntimo convive vários personagens e suas histórias. O piloto, o engenheiro, o administrador, o escritor, o jornalista, o pioneiro. Vejamos, por exemplo, sua personalidade como piloto e engenheiro. Teve início há mais de meio século, em 1948, ao ingressar no curso de pilotagem na Força Aérea Brasileira. Recebeu o brevet em 1951, especializando-se a seguir em tática anti-submarina, e foi piloto de Correio Aeronacional, servindo na Amazônia. Em 1962, forma-se engenheiro aeronáutico pelo ITA, aqui mesmo, na vizinha São José dos Campos. De promoção em promoção, atingiu o alto posto de brigadeiro da Força Aérea Brasileira. E nela permaneceu até 1962, quando decidiu dedicar-se à alta administração empresarial. Já o educador Silva, começou sua carreira em 1963 como professor da cadeira de ensaios de voo do ITA. Em 1966,
conquista na Califórnia, nos Estados Unidos, o título de mestre em ciências aeronáuticas. Em 2006, assume a reitoria da UNISA, Universidade de Santa Maria, em São Paulo. Em 2008, é eleito reitor de outra universidade, a Unimonte de Santos, em São Paulo. Sempre dedicado às causas educacionais, o Direcios é constantemente disponível para o patrono ou para amigos de formativas universitárias em todo o Brasil. Passemos agora ao administrador, o Direcios. Presidiu a Embraer, a Vale, a Petrobras, o Conselho de Administração do World Trade Center, o Grupo Brasil, a Sunrise Hospital e outras empresas. Em 2003, criou a Telenova Biotecnologia, na qual se tornou presidente, financiando uma novidade médica que beneficia privados e acidentados. Foi ainda eleito presidente do Fórum de Líderes, organização não governamental dedicada ao desenvolvimento de estratégias empresariais. Além de novos cargos, teve uma sua passagem pela administração federal, em 1990 e 1991, quando foi empossado no ministro de Estado da Infraestrutura. Com o nome de letras, o Direcios é autor dos livros A Decolagem de um Sonho, História da Criação de Embraer, Cartas a um Jovem Empreendedor, Casimiro Montenegro Filho, A História do Criador do ITA, em colaboração com o Mestre Fisquete, Nas Asas da Educação, A Trajetória da Embraer, Etanol, Uma Revolução Verde e Amarela, também parceria com o Mestre Fisquete. E ainda escreve para a Tribuna de Santos e outros jornais e revistas nacionais e internacionais. Agora chegamos ao principal dos Direcios, o Direcios pioneiro. Esse personagem surgiu no longínquo ano de 1967, quando participou ativamente do grupo que projetou e desenvolveu o avião Bandeirante, dando origem à empresa brasileira de aeronáutica, reconhecida mundialmente como Embraer. Foi um ato de rebeldia, um ato de coragem. O Direcios teve que contrariar a descrença e o pessimismo de todo mundo. Ele virava o brasileiro bom de bola, mas desenhava nossa capacidade tecnológica. Dizia-se que voar era coisa para americanos, ingleses, franceses, alemães, todos os outros, menos os brasileiros. Tanto do novo, para eles, uma aberração, apenas uma exceção que confirmou uma regra. Mas como não informaram ao Direcios que era impossível, ele foi lá e fez. Fez mais, ajudou a cidade de Embraer, a qual foi presidente por 17 anos. E mais ainda, quando voltou a presidir a empresa, em julho de 1991, dedicou-se com sucesso ao processo de programa de processo. E ainda liderou os trabalhos que culminaram com a criação do avião MD-145, o primeiro jato nacional. Dito assim, parece que estamos falando de aparelhos voadores. Sim, estamos. Mas acima do produto, o que devemos aos Direcios é o surgimento de toda uma indústria de alta tecnologia, hoje é terceira do mundo, geradora de milhares de empregos, com aeronaves percorrendo os céus de mais de meia centena de países. O Brasil, felizmente, segue reconhecendo a potência desse feito e conferiu aos Direcios nada menos de 27 milhares. Mas não se torna fácil. Ele poderia trazer ao feito, se não feito qualquer mais uma centena de condecorações, otorgadas pelos Estados Unidos, França, Itália, Canadá, Irlanda, México, Argentina e outros nações. Finalmente, mas não por último, temos o Direcios Direcios. Embora a expressão dela do que ele tem ajuda a estudar o Instituto de Câncer e conhecimento técnico de Deus. Reconhecimento e experiência a cultura viva, tornando-se com benefício mais solicitados no todo o Brasil, e também nos Estados Unidos, na Europa, na América Latina e na África. Aqui temos hoje, para nos mostrar como inovar, analisar, fazer. Estamos todos de parabéns. O Direcios tem o poder de provar que errou. Poderá levar-nos de volta aos nossos melhores sonhos, afastará temor, apontará caminhos, fará com que iniciemos uma viagem ao que de melhor temos de nós mesmos. Algumas mudanças entre nós poderão até surpreender. Talvez seja a influência de um personagem aqui inusitado, com todo o respeito, pode ser coisa de imagem. Talvez
mais estudiosos. Talvez a hora do Brasil. Quem sabe? O caso é aproveitar. Muito obrigado.